Olá, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós começaremos nossa videoaula e nessa primeira eu tenho alguns exercícios que eu coloquei como desafio, tá? Então eu vou colocar ali uns 3 exercícios mais ou menos na tela. Eu quero que vocês dê uma paradinha na hora que eu falar e vocês vão tentar resolver aí no caderno de vocês e depois vocês já continuam o vídeo onde eu farei a correção e aí vocês vão confirmando aí se vocês acertaram, se vocês não acertaram e aí a gente passa para o próximo exercício, tá? Sempre nessa sequência. Eu coloquei aqui alguns exercícios dentro do conteúdo que nós trabalhamos, dentro daquilo que nós vimos, então não tem nada fora do contexto. Alguns exercícios são de lógica, vocês podem tentar deduzir, só que eles trazem aí uma certa dificuldade, porque eu quero que vocês exercitem aí também o raciocínio de vocês, não mecânico, mas tentem buscar alguma conexão, tá? Entre esses elementos para vocês conseguirem descobrir, então, aqui nesse primeiro exercício, o próximo elemento. Então, olha só, cada opção dessa traz uma sequência de números e vocês terão que descobrir o próximo número de cada uma dessas sequências, tá? Então, eu vou agora, vocês podem dar um pause aí no vídeo, presta atenção em cada uma dessas sequências, tentem descobrir o próximo e volta aqui, tá? Eu acredito que uns 10 minutos seja suficiente para vocês conseguirem fazer essas 5 sequências que tem aqui, tá bom? Eu vou continuar, mas vocês, faz favor aí, não vale passar direto, porque senão vocês acabam não exercitando, não fazendo a proposta, tá? Então dá uma paradinha aí. Eu vou continuar daqui. Então olha lá, vamos pensar aqui nesse primeiro aqui, na letra A. Eu tenho uma sequência onde eu começo com o número 1, depois o número 5, o 3, depois o 5, depois o 7. O que está acontecendo com essa sequência? Ó, do 1 para virar para o 3, eu pulei o quê? 2 unidades. Do 3 para o 5, eu também pulei 2 unidades. Do 5 para o 7 também. Vocês estão vendo que o padrão é o quê dessa sequência? É pular para 2 unidades. Então, eu pego o número anterior, eu somo com essa sequência que está pulando e eu descubro o posterior. Então, se eu pegar o número 7 e adicionar 2, eu tenho aqui como próximo elemento da minha sequência o número 9, tá? E assim eu sucessivamente, se eu quisesse o próximo termo, então seria 9 mais 2, aí eu teria o número 11 e por aí vai, tá? Infinitos termos. Então eu descobri a sequência, o valor que determina, né, esses elementos, a lógica dessa sequência, então eu consigo desmembrar e destrinchar toda ela. Vamos nesse próximo aqui, ó. Eu tenho o número 2, depois do número 2, ele pula para o número 4, depois para o número 8, depois para o 16, 32, 64. E aí, o que será isso? Ó, do 2 para virar o 4, o que aconteceu? E para virar o 8, e para virar 16, significa que eu estou pegando o meu número anterior e estou multiplicando por 2, ó. 2 vezes 2, 4. Agora, 4 vezes 2 deu 8. 8 vezes 2 deu 16. 16 vezes 2 deu 32. 32 vezes 2 deu 64. Então, basta pegar o anterior, o 64, multiplicar por 2, e aí vocês vão chegar ao número 128, tá?
Então, sempre nessa regra, a gente tem que buscar esse valor que está, como eu posso dizer, esse valor que está determinando toda essa minha sequência. Ó, vamos olhar esse outro aqui. Agora já começou a dar uma complicadinha um pouquinho mais, né? Vamos pensar nessa outra sequência aqui na letra C. Eu tenho 0, depois do 0 eu tenho o 1, depois do 1 eu tenho 4, depois eu tenho 9, depois eu tenho 16, o 25 e o 36. Então, olha lá, o que está acontecendo aqui nesses números? Vamos pensar. Do 0 até o 1, ó, pulou uma unidade. Vamos pensar, do 1 para o 4, ó, pulou 3 unidades. Do 4 para o 9, pulou 5 unidades. Do 9 para o 16, pulou 7 unidades. Então, acho que a gente já está... Vamos ver os outros, que eu acho que vocês já entenderam essa lógica. Ó. Do 16 para o 25, pulou 9 unidades. Deixa eu arrumar aqui o 5. Aqui ele está apagando. 9. Do 25 para o 36, pulou 11 unidades. O que seria isso daqui? Ó? Ele está pulando numa sequência de números ímpares. Tá vendo? Ó? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Qual que é o próximo número ímpar dessa minha sequência? Não é o número 13? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 36, o anterior, vou somar com o número 13 e eu vou descobrir, então, o próximo número. 36 mais 13 dá 49. E aí, através disso, então, a gente poderia até dar uma continuidade. O próximo número primo seria quem? Se fosse para continuar, seria o 15, né? E aí eu faria o quê? O 49 mais 15. E através disso eu descobriria o próximo número. E assim sucessivamente, tá? Muito bem. Vamos para a letra D. A letra D, deixa eu fazer um esqueminha dela aqui, ó. Porque eu quero que vocês observem uma coisa. Então, aqui é 4, aqui é 16, 36, 64. E aí eu quero saber o próximo. Vamos lá. Eu tenho 4, 16, 36, 64. Ó, 4 para chegar no 16, gente, pulou, por exemplo, o que aqui? Pulou 12 unidades. Do 16 para chegar no 36, pulou 20. Já não achei, não tem uma relação aqui. Bem, mas o que eu tenho aqui de relação, se eu for pensar? Vamos pensar nesses números na tabuada. Quem é o 4 na tabuada? É o 2 vezes 2, dá 4. Quem é o 16 na tabuada? O 16 na tabuada do 4 é o 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Quem é o 36 na tabuada? Resultado de que multiplicação? Aí é o resultado do 6 vezes 6. E o 64 é o resultado do 8 vezes 8. Então vocês já entenderam uma lógica aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou pegando as tabuadas aonde os números se repetem, tá? E esses números que se repetem, na verdade, eles são números o quê? Pares. Ó, 2, 4, 6, 8. Então, qual eu quero? Qual o próximo par que vai repetir? O próximo par que eu quero é o número 10. Então, eu vou buscar uma multiplicação aonde eu tenha o resultado do 10 vezes 10. E o resultado de 10 vezes 10 é 100, tá? A gente pode pensar na multiplicação. Pode ser que alguns de vocês, né, tenham lembrado da potência e tenham pensado também na potência. Ou seja, quem é o 4? É o resultado de 2 elevado ao quadrado. Quem é o 16? É o resultado de 4 elevado ao quadrado. Quem é o 36? De 6 elevado ao quadrado.
do 64 do 8 elevado ao quadrado e o 100 do 10 elevado ao quadrado. Então, quem pensou, usou esse raciocínio, também está certo. Por quê? Porque 2 ao quadrado, o que é mesmo o meu expoente? O expoente é a quantidade de vezes que eu vou repetir a minha base num processo de multiplicação. A minha base não é 2? Aqui em cima o número não é 2? Então, eu vou repetir o 2 duas vezes numa multiplicação. 2 vezes 2. Olha lá. O 4, eu vou repetir a minha base duas vezes, é o expoente. Então, esse processo acaba sendo este processo. Então, a gente pode ir por 2 raciocínios aqui que daria certo, tá bom? Então, o próximo número da nossa sequência D seria o número 100, tá? E se eu quisesse o próximo? Vamos pensar. Quem seria o próximo número par? Depois do 10, seria o 12. Então, quem é o 12 ao quadrado? Ou quem é o 12 vezes 12? E 12 vezes 12 é o 144. Então, o próximo elemento, se eu pedisse, né, da nossa sequência, seria o número 144, tá? Olha aqui a letra E. A letra E, gente, presta atenção, eu tenho o número 1, depois eu tenho 1 de novo, aí eu tenho 2, aí eu tenho 3, aí eu tenho 5, aí eu tenho 8. E agora? Vamos pensar numa coisa, ó. Este 1, ele começou com esse 1 e depois repetiu 1, né? E aí depois já veio logo o 2, e depois veio o 3, nossa, mas se eu buscar uma relação entre os anteriores, olha o que eu vou descobrir. Eu vou descobrir que o 1 mais 1, ó, dá exatamente 2. E o 2 mais 1 dá o resultado 3. E o 3 mais 2 dá o resultado 5. O 5 mais o 3 dá o resultado 8. Olha só, então o que ele está fazendo? Ele está somando o posterior com o anterior e está descobrindo o número. Então, o que ele fez aqui? Só para a gente visualizar, ele começou aqui no 1, tudo bem? Então, 1 mais o anterior dele, ele não tem nada de anterior. Então, ele repete o 1. Agora eu vou pegar este 1 e vou somar com esse anterior, 1 mais 1, e vou ter aqui o número 2. Agora eu vou pegar este 2 e vou somar com o anterior dele, 2 mais 1, e vou ter o 3. Vou pegar este 3, vou somar com esse anterior, 2 mais 3, 5, e vou ter esse valor, e vou pegar o 5, somar com o anterior, e vou ter o resultado 8. Agora, para eu saber, basta eu pegar o 8 e somar com o 5. 8 mais 5, 13. E aí eu descobri o próximo número dessa sequência. Tá bom? Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro exercício de lógica. E agora nós vamos passar para um próximo exercício, tá? Vamos lá. Então, esse exercício foi uma pergunta do Enem. Eu não me recordo o ano, não tenho o ano, tá? Mas eu vou aqui com vocês fazer a leitura desse exercício e depois eu vou pedir que vocês dêem uma pausa nesse vídeo para resolver, tá bom? E eu quero que vocês prestem muita atenção e pensem, gente, tentem resolver, porque esse exercício é um exercício de raciocínio lógico, que nem o primeiro, tá bom? Então, olha lá. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Gente, toda vez que nós estivermos fazendo uma leitura de um problema, é fundamental vocês marcarem alguns pontos-chave, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas.
A primeira coluna, então a primeira coluna tem uma carta. A segunda coluna tem 2 cartas. A terceira coluna tem 3 cartas. A quarta tem 4 cartas. E assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. Muito bem, então já descobri que cada coluna tem a quantidade de cartas que tem em cada coluna. E aí? E o que sobra dessas cartas forma um monte que são as cartas não utilizadas nas colunas. E aí a pergunta, a quantidade de cartas que forma o monte é? Então, essa é a pergunta. Eu quero saber quantas cartas que vão ficar nesse monte. Lembrando que o jogo ele tem 52 cartas. As cartas elas são distribuídas aí numa quantidade por colunas, tá? E o que resta será este monte. Então falem para mim aí, tentem resolver qual dessas opções aqui vocês acreditam que seja, tá? Dá um pause aí e eu acredito que esse daí dá para vocês resolverem uns 5 minutinhos, né? Esse daqui é um pouquinho mais rápido, tá? E aí depois a gente volta aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, para a gente resolver. Eu vou pensar nessas cartas abertas aí que serão formadas nessas colunas. Então, ó, a primeira coluna eu vou ter uma carta. Depois, na segunda coluna, ó, já tem uma operação de soma. Isso aqui é uma operação de soma, gente, porque eu estou somando cartas que eu tenho em cada coluna. E depois eu vou ver o que falta, né? Então, ó, na primeira coluna eu vou ter só uma carta. Na segunda coluna eu terei 2 cartas. Na terceira coluna eu terei 3 cartas. Na quarta coluna eu terei 4 cartas. Na quinta coluna eu terei 5 cartas. Na sexta coluna eu terei 6 cartas. E na sétima coluna eu terei 7 cartas. Agora a gente soma essas cartas aqui, ó. Vamos somar buscando um jeito, um cálculo mental rápido, né? Para a gente resolver. É a soma 10, né? Esse é o jeito mais fácil que a gente usa para fazer o cálculo nosso mental. Então, ó, 3 com 7 eu sei que dá 10. 4 com 6 também dá 10. Então, aqui a gente já tem 20. E aí, o que sobrou? 20 com 5 dá 25. 25 com 2, 27. 27 com 1, 28. Então, ó, prestem atenção. 28 cartas serão utilizadas no jogo. Então, é aquelas que eu utilizo. Não foi essa pergunta. Vocês prestem atenção, porque sempre numa prova vai ter essa alternativa, porque a pessoa encontrou um valor que tem na alternativa, já vai correndo e assinala lá a opção. E não presta atenção na pergunta. Por isso que quando vocês forem resolver um exercício, dica, gente, fizeram a leitura, chegaram no resultado, leia novamente o exercício, volta para uma segunda leitura, porque muitas vezes não foi isso que ele perguntou. Olha lá, ele pergunta o quê? E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas na coluna. A quantidade de cartas que forma o monte é... Então, são as cartas não utilizadas. Quantas cartas tem o baralho? O baralho tem 52 cartas. Eu utilizei 28. Logo, eu faço uma operação do quê? De subtração. 8 para 12, sobra 4. Desce 1 aqui, 3 para 5, 2. Ou seja, 24 cartas vão para este monte aonde não serão utilizadas. Então, a resposta não é a D, é a letra B, tá? Muito bem, e hoje, então, a gente vai fechar com mais uma perguntinha e aí eu encerro o nosso desafio, tá bom? De hoje. Então, vamos lá, mais uma.
Olha lá, a pergunta é assim, essa pergunta é uma pergunta de concurso, ela foi feita no ano de 2021 da Prefeitura de Itá. Então, olha só, a pergunta é a seguinte: Mário pretende realizar uma viagem utilizando um veículo cujo consumo médio de combustível é de 10 km por litro. Essa barrinha, lembra, gente, significa dividido ou por litro. A gente faz a leitura por, mas essa barrinha é de dividir, tá? Sabendo que percorrerá 300 mil metros, é correto afirmar que o volume de combustível a ser consumido será de... Então, ó, antes de vocês resolverem, eu vou ajudar numa questão aqui. Primeira coisa, o consumo médio desse veículo está em quilômetros por litro e a distância está em metros. Eu não vou conseguir resolver aonde um valor eu tenho numa determinada unidade, no sistema de medida, e o outro tem outro. Eu estou falando de quilômetros e estou falando de metros. Primeira coisa, a gente tem que transformar esse percurso aqui, ó, essa distância, em quilômetros, tá? E aí, a gente trabalhou bastante isso ano passado, mas vamos retomar aqui. Lembra daquele sistema de medida que eu mostrei para vocês? Quem lembra? Eu vou montar a tabelinha aqui só para ajudar. Então, a gente tinha lá a seguinte situação, ó, quilômetro, depois do quilômetro vinha o hectômetro, depois o decâmetro, depois o metro. Eu só vou continuar, mas a gente vai usar só daqui, tá? Depois do metro, a gente tinha o decímetro, o centímetro. Opa, peraí, ficou errado aqui. Deixa eu melhorar isso daqui. O centímetro e o milímetro, tá? Muito bem. E aí, o que acontece? O 300 mil metros está aqui, ó, no metro, ó. Vou escrever o 300 mil aqui, ó. Opa, faltou um zero. 300 mil está aqui. O que eu quero? Eu quero chegar no quilômetro. Lembra que quando nós estamos voltando e trabalhando com zero, a gente vai tirando um zero em cada casa que a gente desloca? Então, se eu estou no metro e eu quero ir para o decâmetro, eu corto um zero. Então, eu vim para cá, vou cortar esse zero. Vai ficar o quê? 30 mil metros. Ó, retirei um zero. Aqui não tinha, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Tirei um zero, fiquei com 4. Agora eu vou andar para o hectômetro. Vou cortar mais um zero. Ó, eu vou ficar com 3.000. Muito bem. E agora eu vou andar para o quilômetro e vou cortar mais um zerinho. E aqui eu vou ter o quê? O 300 metros. Então, primeira coisa que eu já descobri é que 300 mil metros, então 300 mil metros equivale a 300 quilômetros. Tudo bem? E agora sim, vocês podem dar uma parada aí, e é de 5 minutos também, para vocês resolverem essa questão, tá bom? E eu vou continuar daqui, e aí depois vocês vão fazer a correção aí. Então, continuando aqui, gente, olha lá. Se Mário pretende realizar uma viagem, né, utilizando um veículo onde o consumo de combustível é de 10 km por litro, significa que ele faz o quê? 10 quilômetros. A cada 10 quilômetros, ele utiliza o quê? 1 litro. Não é 10 quilômetros por litro? Logo, se ele vai percorrer 300 quilômetros, quantos litros ele vai precisar? X. Isso é uma regra de 3 que nós vimos. Como que a gente resolvia mesmo? Isso aqui tá cara, né? Essa regra de 3. Mas podia ser um valor que complicaria mais. Como que faz mesmo? A gente faz a cruzadinha, né?
esse quilômetro vai multiplicar com o litro e esse x vai multiplicar com o 10. Então, eu vou ter aqui do ladinho, ó, 10 vezes x igual a 300 vezes 1. 300 vezes 1 dá 300. Esse 10 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Sempre quando eu mudo de lado, eu inverto a operação. Lembra disso? 300 vezes 1 dá 300 e dividido por 10 dá quanto? Ó, posso cortar esse zero de baixo com o zero de cima. Então, eu vou ter o quê? Sobrou 30 litros, que é a opção E. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham relembrado. Aqui a gente fez algum conteúdo ali, eu juntei um pouquinho alguns conteúdos que nós trabalhamos, só para tentar rever alguma coisa, regra de 3, transformação, né, de medidas, trabalhamos também com raciocínio lógico que nós vimos, e qualquer dúvida é só me falar, tá bom? Até mais, um beijo para todos.